Oi, pessoal, como tem passado? Espero que estejam tendo um excelente dia, tarde ou noite, onde quer que vocês estejam ouvindo. Aqui é a Michelle Bran e hoje eu e a Diana vamos falar sobre escritores maravilhosos, mas que por algum motivo acabam não recebendo todo o reconhecimento que merecem. Eu sei que é uma treta light, né? Mas é pra gente chegar perto do fim do mês com um pouquinho de paz, pelo menos. Vamos lá. Começando os trabalhos, eu vou abrir com o autor de um dos meus gêneros preferidos, que li há um bom tempo, né? Mas eu curti bastante, que é o Glenn Cook, autor da série As Crônicas da Companhia Negra, lançadas na década de 80 lá nos Estados Unidos. E até a última vez que eu chequei, apenas os 3 primeiros livros da saga foram lançados aqui no Brasil pela editora Record, né? Que é a Companhia Negra, Sombras Eternas e A Rosa Branca. Eu honestamente não lembro da ordem e também já faz um tempo que eu li, então não vou lembrar detalhes também. Mas infelizmente eu também não tive tempo de relê-los para poder fazer uma análise mais aprofundada para vocês. E os livros eles contam a história da Companhia Negra, que é um grupo de mercenários contratados por uma feiticeira conhecida como a Dama, que despertou de um longo sono e está lutando contra um grupo de rebeldes que desejam destroná-la. E o livro é narrado, se não me falhar a memória, em primeira pessoa pelo Chagas, que é o médico da companhia e é um dos queridinhos da Dama. Ali no meio até dá pra você shippar se você é desses. E apesar de ter algumas coisas meio clichês, como uma profecia e um escolhido, eu achei maravilhosa a forma como o autor deu uma subvertida bem interessante nisso e conseguiu inovar no gênero, mesmo usando esses tropes que já são bem famosos e até um pouquinho já desgastados, a gente pode dizer assim. Para começo de conversa, a briga ocorre entre duas mulheres, né, a Dama e a Rosa Branca, então não temos um escolhido e sim uma escolhida. E o autor escolheu narrar pelo ponto de vista de alguém que está alinhado a essas forças mais vilanescas, por assim dizer, né, o que acaba dando outro olhar totalmente diferente para a trama. E ele também usa um conceito que eu vi em outras histórias já, mas bem pouco desenvolvido e quase nunca com profundidade, que é o fato de os feiticeiros nunca usarem o nome real, né? Porque eles acreditariam que o nome carrega uma força mágica também, e aquele que conhece o nome verdadeiro de algum feiticeiro ou mago pode acabar aprisionando e trazendo algum prejuízo para ele de alguma forma. Então, resumindo, apesar de o livro trazer uma mensagem que eu particularmente discordo e até acho um pouco perigosa, né, que é essa de que não existe certo e errado, né, tudo é relativo, que eu meio que discordo porque eu acho que o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo ao redor de você, né, e que às vezes a gente pode precisar fazer algumas coisas erradas, mas é por necessidade ou para evitar que algo pior ainda aconteça, mas que isso não torna aquela ação certa. E enfim, né, eu tô aqui para falar do livro, não de filosofia. Mas enfim, apesar de trazer essa mensagem que eu acho um pouco nociva, assim, é um livro muito bom, justamente porque quebra esses clichês, né, e traz uma certa inovação ao gênero. Então, alguns capítulos eu lembro que eles são bem longos e um ou outro é até um pouquinho mais denso, um pouco mais pesado, mas é justamente porque ele é mais focado nessa parte de dark fantasy. Então, quem gosta desse estilo pode mergulhar de cabeça, né, me ajudar a aumentar o fandom, que é pra ver se eles traduzem mais livros do Cook aqui no Brasil, né? E agora vai daí, Diana, nos ouvimos depois. Beijos e até mais. Olá pessoal, obrigada Michelle. Para o tema de hoje decidi trazer a saga Vampire Academy, da autora norte-americana Richelle Mead. A saga Vampire Academy é ou foi uma série de livros de fantasia urbana sobre vampiros. É narrada por Rose Hathaway, a protagonista, e conta a história dela e da sua amiga Lisa Dragomir na Academia de Vampiros, que é a tradução do título Vampire Academy, em Santo Vladimir. Foram lançados 6 livros da saga, alguns deles nem tiveram lançamento em Portugal, entre 2007 e 2010. A série tornou-se best-seller no The New York Times, mas não teve um grande sucesso em outros países. Em Portugal, o spin-off chamado Bloodlines nem chegou a ser lançado e já no Brasil a venda não foi lá grande coisa. Portanto, foi um bocadinho flop. O spin-off teve 6 livros também, lançados entre 2011 e 2015. Em junho de 2010, a produtora Prager Entertainment adquiriu os direitos da série e houve uma adaptação para o cinema, mas foi um fiasco. Igual ao lançamento dos livros, também o filme não correu muito bem. Ele foi lançado nos Estados Unidos em fevereiro de 2014, mas as bilheteiras foram uma vergonha. O lançamento no Brasil foi cancelado, indiretamente para a Home Media. Já em Portugal foi lançado em março de 2014, mas não foi lá grande coisa em questão de venda de bilhetes, igual ao que aconteceu com os Estados Unidos. Porquê é que eu decidi falar sobre esta série e sobre esta autora? Perguntam vocês. Eu decidi porque nesta época falo de 2008, 2009, de 2015, a fantasia urbana sobre vampiros era algo que vendia bastante. Nesta época tínhamos a saga Crepúsculo, ou Twilight, no auge. Esta saga foi totalmente apagada do mundo e ofuscada por Crepúsculo.
Só os Estados Unidos a consideraram um best-seller na época. Em todos os outros países foi um flop total. Foi uma coisa... Foi uma queda, não, nem sequer subiu, quanto mais uma queda. E até falei diretamente do que aconteceu no Brasil e em Portugal. Acho que esta saga da Richelle Mead foi totalmente engolida por Crepúsculo e tinha tudo para vingar mundialmente. E como isto é um episódio para um plantão da treta, acho que preciso soltar uma treta aqui, como sabem, não é? Eu acho até esta série Vampire Academy mais interessante do que Crepúsculo. Porque tirando a história dos lobisomens, a Stephenie Meyer criou uma espécie de vampiro diferente, fazendo o Bram Stoker revirar-se no túmulo. E já vai, treta. Ok. A Richelle Mead criou várias espécies de vampiros que acabam por ser interessantes. E não magoou ninguém com o nível de criatividade, diferente da Stephenie Meyer. Por exemplo, sendo mais explicativa, a Richelle Mead criou os Moroi, que são os vampiros vivos que se alimentam de sangue humano, mas nunca matam um humano fornecedor e comida comum. Têm uma certa resistência e tolerância ao sol e praticam magia. O Moroi nasce do cruzamento entre dois Moróis. Os Moróis têm poderes que normalmente são um dos elementos: água, fogo, terra, ar, e no livro também tem o espírito. A melhor amiga da protagonista, a Lisa, é uma dessas personagens Moroi. Depois, a autora criou ainda os Strigoi, que são os vampiros mortos. Eles matam a vítima durante a alimentação, seja ela Moroi, seja ela vampira ou humana. Não podem pisar em sol sagrado ou sair ao sol. Quando um Moroi se transforma em Strigoi, perde os seus poderes mágicos e cria intolerância à magia. Um Strigoi pode transformar um humano ou um vampiro à força, alimentando-o com o seu sangue, e Moróis podem se transformar sozinhos caso matem durante a alimentação. Possuem uma força muito grande e são muito rápidos. Depois ainda há os Dampiros, que são meio vampiros e meio humanos, não se alimentam de sangue e podem perfeitamente sair à luz do sol. Nascem do cruzamento entre um Moroi e um humano. Não se podem reproduzir entre si, e a protagonista é uma dessas personagens. Eu acho que a autora foi criativa, bastante até, comparando com os Volturi, da Stephenie Meyer. Não tem nada a ver, nem dá para comparar, na verdade, porque a Stephenie Meyer não criou nenhuma espécie de vampiros diferentes. Na verdade, quer dizer, criou, mas foi aqueles vampiros que brilham ao sol, coisa que o Bram Stoker não iria gostar muito disso. E penso que é isto. A Richelle Mead e a sua saga Vampire Academy deveria ter tido uma maior visibilidade nos outros países. Foi algo que acho que a autora foi... A autora não, mas eu acho que a própria saga foi um bocadinho subestimada. Não tanto a autora, porque as pessoas... Acho que algumas delas conhecem a Richelle enquanto autora e pelo menos por ter escrito o primeiro livro da saga, que, pronto, enfim, em Portugal, acho que só o primeiro livro é que ainda se encontra à venda. Encontra-se à venda e nem é pela editora, é por outras pessoas que querem vender novamente, querem vender o seu exemplar. E é isto. Terminamos o episódio de hoje. Esperemos ter sido canceladas mais uma vez. Esperemos que tenham gostado. Se gostaram, deem-nos um like ou sigam-nos nas nossas redes sociais. Caso tenham alguma sugestão, deixem-nos saber. Inscrevam-se ou subscrevam-se no canal e até ao próximo plantão da treta.